Um bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento de reflexão, onde nós vamos falar sobre a importância da prática do Evangelho no lar, onde nós vamos falar um pouco sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. O meu nome é Thaís, sou trabalhadora da equipe do Evangelho no Lar, desta casa, e gostaria de convidar todos vocês para que nós possamos iniciar esse momento com uma prece. Fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo, enchendo o nosso coração de gratidão a esse Pai tão amado, a esse Pai tão amoroso, que faz com que tudo que nos chegue, seja para o nosso crescimento, seja para o nosso aprendizado. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que conduz essa nossa casa, aos mentores, aos espíritos amigos, familiares de cada um de nós, que estão presentes conosco, nos auxiliando, nos intuindo, para que nós possamos fazer as nossas escolhas, as melhores escolhas. E te pedimos, Mestre, que esteja conosco durante esse momento, para que nós possamos ter mais entendimento e que as palavras possam tocar os nossos corações, que elas possam ser entendidas, reflexionadas, meditadas, e que nós possamos, aos poucos, cada dia mais, sentir e viver os teus ensinamentos. Que assim seja. Como sempre, o nosso convite é a prática do Evangelho no lar. Uma prática de escolha de um momento na semana, um dia na semana, com um horário, onde por disciplina nós escolhemos um horário. Falamos um dia da semana, mas em momentos em que achamos necessário, isso pode ser mais dias na semana, pode ser diariamente. Sabemos que os trabalhadores do nosso Mestre estão sempre à nossa disposição, só aguardando, que nós possamos nos utilizar dessa ferramenta, desse agente de transformação que é o Evangelho, e dessa ferramenta que nos auxilia ao entendimento do Evangelho, que é a prática do Evangelho no lar. Um momento de comunhão com Deus, um momento de comunhão com a família, um momento de intimidade. Nós temos tantos momentos em que nós podemos trabalhar essa intimidade com aqueles que estão conosco, que muitas vezes estão distantes, estão sofrendo e nós nem sabemos. Então, é um momento de auxílio, onde a palavra daquele irmão que está ali comigo vai me auxiliar, onde a palavra, a minha reflexão vai auxiliar a reflexão do outro, que muitas vezes não está entendendo, e eu sou o agente causador, muitas vezes, do que está doendo no outro. Então, é um momento de luz dentro do nosso lar, é um momento em que as luzes se acendem. E hoje, o nosso tema, ele se encontra no capítulo 17, Sede Perfeitos, que nos fala do nosso caminho à perfeição. Perfeição relativa, porque nós sabemos que a perfeição absoluta é a perfeição de Deus. E esse caminho que nós todos, independente de quem seja, estamos percorrendo. Eu estou percorrendo, cada um de nós, cada um de vocês estão percorrendo, cada uma das pessoas que convivem conosco, sejam aquelas em que nós temos sintonia, em que nos damos bem, sejam aquelas pessoas que despertam em nós os sentimentos mais difíceis de lidar. Todos estamos a caminho da perfeição. E esse capítulo ele nos traz várias coisas que nos auxiliam. Ele é um capítulo que tem o homem de bem, que tem todas as virtudes de um homem de bem. E esse item que nós vamos falar, ele é um item que se encontra nas instruções dos espíritos. É uma instrução do espírito Lázaro, e é o dever.
É o item 7. Então, eu convido a todos, eu vou ler um trecho, e eu convido a todos para que possam ler juntamente, né? E sigam a leitura depois, porque eu não vou ler o item inteiro. E ele diz assim: o dever é a obrigação moral, diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Então, eu tenho o dever comigo mesmo e tenho o dever com os outros. O dever é a lei da vida. Como é importante a gente ler as palavras, entender o peso das palavras que elas estão aqui, porque elas não estão aqui por acaso, né? Os espíritos, eles trouxeram, espíritos superiores trouxeram para que nós possamos reflexionar. E o peso dessas palavras, então, o dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não aquele que as profissões impõem. Então, eles estão nos falando aqui dos nossos deveres morais, e não o dever de eu acordar cedo e de eu ir trabalhar. Mas, como analogias são importantes para a gente precisa cumprir o nosso dever no que diz respeito à nossa profissão, para que nós possamos ser bem-sucedidos, para que nós possamos chegar em casa, para que nós possamos manter o nosso emprego, para que nós possamos manter algo que nós trabalhamos, né? A nossa responsabilidade. Então, assim, fazendo uma analogia com a questão profissional, né? Assim também vale para a questão moral. Nós temos deveres. E como nós somos programados a enxergar os nossos direitos. Por quê? O direito nos deixa na zona de conforto. O dever nos tira da zona de conforto. Mas é ele que nos propicia o crescimento, né? Então, toda vez que eu estou cumprindo com o meu dever, eu estou fazendo algo por mim e pelo outro. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido. Porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e o sustenta, mas não permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. Ele trouxe a palavra consciência, né? E aí ele fala que ele é difícil de ser cumprido porque ele está em antagonismo às seduções. Que é o que a gente falou, né? Quando eu estou simplesmente olhando para os meus direitos, e é muito interessante o quão se fica na zona de conforto quando tu está olhando para os teus direitos, é possível se colocar muito mais fácil numa posição de vítima do mundo quando se olha somente para os direitos. Quando se olha para os deveres, tu te coloca numa posição de responsabilidade perante o mundo, de responsabilidade perante ti mesmo, de responsabilidade perante o outro. E agora, fazendo analogia com uma questão profissional, por exemplo, né, que a gente pode trazer para a nossa questão moral, é o quanto, por exemplo, na nossa profissão, no dia a dia, aquele dia exaustivo de trabalho, aquele dia que tu deu o teu máximo e tu fez tudo o que tu tinha que ter feito e conseguiu fazer, tu conseguiu cumprir com aquilo que tu deveria. É um dia em que se chega em casa com a consciência tranquila, em que eu fiz tudo que eu deveria ter feito. E aí se dorme, muitas vezes exausto, cansado do dia de trabalho, mas com a consciência tranquila. Por que eu trouxe isso assim? Porque lendo esse item me remeteu muito a uma passagem que se encontra no livro Boa Nova, que é um livro escrito por Humberto de Campos e Chico Xavier, né, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, em que ele traz uma passagem em que Jesus chama João e Tiago para ser seus discípulos. Né, quando ele está lá chamando seus discípulos. E eles chegam em casa, dois jovens emocionados, porque eles foram tocados por Jesus. Né? Eles já estavam com o coração pronto para serem tocados por Jesus, assim como nós. Quando nós entramos em contato com o Evangelho e nós sentimos aquela felicidade de que esse é o caminho. Né? Esse foi o encontro deles com Jesus, a emoção que eles sentiram de ser tocados. O capítulo é interessante porque fala que Jesus passa a mão no cabelo,
né? Então, assim, imagina ser afagado por Jesus, que emoção que isso causa. E aí eles chegam em casa, contam a mãe e o pai, e é aquela passagem em que Salomé vai e pede a Jesus que leve seus filhos a serem seus discípulos, mas que coloque um à direita e o outro à esquerda, né? Ou seja, estou pedindo meu direito de mãe, de que tu coloque os teus filhos aí, um à direita e um à esquerda. E aí Jesus conversa com ela e diz que é necessário que eles sejam merecedores disso. E logo em seguida tem o trecho em que Zebedeu, pai de João e de Tiago, depois que Salomé chega e conta para ele sobre a conversa, né, ela volta para casa e conta para Zebedeu, ele vai até Jesus falar, e daí Jesus esclarece algumas questões para ele. Ele diz: então, mestre, tu és a paz e a resignação que todos buscavam? E aí Jesus explica para ele, para Zebedeu, que existe a paz e a resignação dos homens. E existe a paz e a resignação que ele veio trazer. E que muitas vezes aquilo que a gente busca não é necessariamente o que Jesus nos traz. E, claro, tem toda a questão da resignação, que é extremamente importante, mas o que me fez lembrar da questão do dever aqui é que o dever, ele está muito em contato com a nossa paz de consciência, que é o que a gente falou, né? Eu tive um dia exaustivo de trabalho, e aí eu chego em casa, mas eu estou com uma paz de que eu cumpri com o meu dever hoje. E muitas vezes, se tu enrolou, se tu ficou procrastinando, a nossa consciência, e aqui ele fala, né? O dever íntimo do homem está entregue ao livre-arbítrio, ou seja, eu tenho poder de escolha. Eu escolho se eu vou ou não cumprir com o meu dever, mas ele está entregue ao aguilhão da consciência, a nossa consciência. E aí Jesus, ele faz essa diferença entre a paz do ócio, que é aquela paz do eu não estou trabalhando. Eu quero os meus direitos, eu quero viver... Meu livre-arbítrio escolheu viver os meus direitos, exigir os meus direitos somente, né? E aí entra a paz que Jesus traz, que é um convite ao trabalho árduo, ao cumprimento dos nossos deveres, do dever comigo mesmo, de praticar o auto-perdão, o auto-amor, de cuidar de mim, de cuidar do outro, o dever com o outro. E aí nós estamos falando do Evangelho no lar, né? Os deveres que nós temos dentro do nosso lar com aqueles que nos cercam. Óbvio, esse dever ele começa conosco mesmo. Mas ele se estende no nosso lar, ele se estende no nosso trabalho, ele se estende para o mundo todo, né? O dever que eu tenho com a natureza, o dever que eu tenho de ser responsável com aquilo que eu já sei, porque ele está de acordo com a consciência. Então, quanto mais eu tomo consciência das coisas, maior é o meu dever com aquilo que eu tomei consciência, porque eu estou entregue ao aguilhão da consciência. Então, o cumprimento do dever, ele traz a paz que Jesus nos propõe. A paz da consciência, a paz da submissão à vontade de Deus. Daí ele compara, né, a paz do ócio com a paz da submissão à vontade de Deus. Então, é essa paz do dever cumprido. O reconhecimento, e aí esse item ele está no trecho do sede perfeitos, porque o reconhecimento de que ainda não somos perfeitos, de que somos extremamente imperfeitos, e que nós temos deveres conosco mesmo, que é necessário que tenhamos a vontade firme de olhar para as nossas questões e cumprir com o primeiro dever, que é o dever com a nossa consciência. E esse dever ele é um agente de transformação, e ele parte do princípio de que precisamos nos conhecer, né? O conhece-te a ti mesmo. Faz com que, por mais que exista o trabalho duro, que por mais que seja um momento intenso de trabalho, e a Terra está nos propondo a esse momento intenso, está tudo muito intensificado devido ao momento que nós estamos vivendo de transição, de que apesar desse momento, seja um momento de maior paz de consciência que se possa viver. Porque se o dever está sendo feito, a consciência ela está em paz. Então,
aqui ele fala que Deus criou todos os homens igual para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, e sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. Então, quando eu começo a olhar para a minha dor, entender o dever que eu tenho comigo mesmo, para que isso, e não me colocar somente numa posição de direitos, eu começo a entender a dor do outro, porque somos todos iguais perante a dor. E aí é mais fácil de cumprir o dever com o outro, né? Porque o dever com o outro, onde ele começa? Onde ele se detém? Dentro do meu lar, por exemplo. Onde começa o meu dever, né? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Porque eu entender o que acontece comigo faz com que eu entenda o que acontece com o outro, né? E eu não consigo ameaçar a felicidade de outro sem ameaçar a minha própria felicidade. Porque toda vez que algum sentimento nocivo vem à tona, ele vem primeiro em mim. Depois eu manifesto ao outro, né? Então, aí vem o nosso dever. O dever de estar conscientes. O dever de que cada vez que a nossa consciência se expande em algum ponto, é um dever que me chega, né? Então, o convite do Evangelho no Lar, ele é esse convite, né? Para que nós possamos entrar em contato com os ensinamentos, com esse agente transformador que é o Evangelho, porque ele é transformador. Ele faz com que nós consigamos ser João e Tiago, que nós possamos entrar no papel de discípulos do nosso querido Mestre Jesus, que nos convida ao trabalho e ao cumprimento do nosso dever, né? Que é assim como o pedido de Salomé, que colocasse os filhos à esquerda e à direita de Jesus no reino dos céus, que Jesus disse, é necessário que eles trabalhem, que eles sejam merecedores. Toda vez que a gente se propõe a ser um discípulo do Cristo, esse é o convite que nos é feito, né? Para que nós possamos cumprir com os nossos deveres, para que nós possamos ser merecedores, para que a gente consiga ser agente transformador nosso e do mundo a caminho da perfeição, para que possamos viver, né, o reino dos céus, que foi a proposta de Jesus. Esse reino onde a paz de consciência é soberana, onde a paz que é feita através da vontade de Deus, a felicidade que nós tanto buscamos, né? E que não nos extingue nem assim dos deveres. Pensemos em Jesus, o quão Ele ainda trabalha por todos nós. Jesus cumpre com seus deveres a cada segundo. Enquanto nós muitas vezes estamos no ócio, Jesus está cumprindo com o seu dever com a terra, com cada um de nós e com todos, sabe-se lá, deveres que Ele tem, com certeza, sendo um espírito na sua categoria, né? Então, e que passou por todos os trajetos e por todos os caminhos que nós também passamos, porque estamos todos no mesmo caminho, a caminho da perfeição e da comunhão com Deus. Então eu convido a todos para que nós fechemos os nossos olhos em agradecimento, para que nós fechemos os nossos olhos em agradecimento a Deus, por ser todo amor e bondade, por nos auxiliar a cada dia no nosso crescimento, porque a cada dia nós crescemos. Agradecer ao nosso Mestre Jesus por todos os ensinamentos que nos deixou, através da sua vivência, através das suas palavras e pelo amor que ainda, todos os dias, Ele emana por todos nós. Então, pedimos humildemente, como eternos pedintes que somos, que possamos ser amparados e que possamos ser auxiliados, e que o dever que temos que cumprir desperte cada dia mais nos nossos corações. Que assim seja.